Olá, boa noite para vocês. Muito bom estar aqui hoje. E hoje nós temos um tema muito importante mais uma vez. E é um tema que tem realmente sido importante na vida de todas as mulheres. Que são 9 coisas para apimentar o seu relacionamento. Como é que anda esse relacionamento seu aí? Como é que anda seu casamento? Tá só distante, frio ou não? Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento. E hoje a gente vai falar aqui um tanto de coisas que você vai adorar. Porque realmente, se você ainda não faz, você vai fazer e você vai ver que faz total diferença na sua relação, tá bom? E aí, para começar, eu quero te falar o seguinte: o que seria para você apimentar o relacionamento? Apimentar, gente, é estimular, é provocar, é exercitar essa relação, é excitar ela, é incentivar um ao outro, entende? E não é só na cama, é fora da cama também, porque tudo está relacionado. Então, se você não tem essa conexão no dia a dia, no decorrer do dia, das semanas, dos meses, não vai dar certo só na cama, porque a cama não vai acontecer também, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Para o casamento não esfriar. Como é que anda o seu casamento ou o seu relacionamento? Para esse casamento ficar um casamento bom, agradável, gostoso, divertido, né? Para esse casamento não virar só brigas, é fundamental a gente dar uma apimentada nesse relacionamento. E para não ficar naquela vontade de separar, de largar, de arrumar outro também. Então, isso é muito importante para vocês resgatarem o relacionamento de vocês, mesmo que ele esteja quase acabando. E a gente vai evitar essa situação aí aprendendo as coisas de hoje, tá certo? Então é isso. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E aí eu te pergunto, o que é para você satisfação conjugal? Porque cada pessoa, né, tem uma sensação, tem um sentimento, gosta das coisas de um jeito, de uma forma. E com você, como é que é? O que é satisfação conjugal para você? O que para você é fundamental para você falar, eu sou completamente satisfeito conjugalmente? O que tem que ter? Olha, tem muitos estudos sobre isso, né? Mas para o autor Norgren, é o seguinte, ele fala que isso é muito subjetivo, e é exatamente o que eu falei. Subjetivo porque justamente é de cada pessoa. Cada pessoa tem uma sensação, tem um tipo de realização, e isso tudo, além de ser subjetivo, está ligado às necessidades e os desejos satisfeitos, né, de cada um do casal. Porque se satisfaz só de um, não vai resolver, e nem do outro. Então tem que ter uma coisa que é para os dois, né? E pode ser que esses desejos sejam diferentes. Então, existem necessidades diferentes e, então, satisfações diferentes. O que eu tenho que fazer é diferente para agradar pessoas diferentes, certo? Então, o que acontece numa relação conjugal em relação a essas necessidades que o homem e que a mulher precisam, é que a gente faz alguma coisa sempre esperando algo em troca. E esse é que é o grande problema. Assim, a gente espera, a gente doa, a gente dá e a gente recebe. E o ideal é que isso seja de forma espontânea, mas isso nem sempre acontece de forma espontânea. E às vezes algum, né, dos dois aí do casal fica frustrado. Pode ser com você, pode ser com ele. Então assim, depende do que ele faz para você e do que você faz para ele. E principalmente do que você espera receber. A gente chama isso de moedas de troca. Mas isso não é tema para hoje, a gente vai falar disso em outra live e a gente aprofunda mais nisso. Hoje a gente vai falar, né, dessas coisas aí para apimentar o seu relacionamento, certo?
Então, assim, se o seu relacionamento está frio, se vocês estão distantes, se você já chegou até a pensar em separar, porque é muito comum quando vai ficando distante, né? Para você resgatar o seu relacionamento, mesmo que ele esteja quase acabando, é isso que eu te falei. A gente vai falar sobre essa coisa de apimentar e depois a gente vai falar sobre as moedas de troca, tá? Então, se você não me segue no YouTube, me segue. Clica lá no sininho para ativar as notificações, para você receber aí os recados quando você. Quando a gente for ter alguma live. Minha cachorrinha abriu a porta ali empurrando e eu assustei. Desculpa aí, gente. Mas é isso. Faz isso para você não perder esses temas que são incríveis e que realmente têm ajudado muitas mulheres a transformar aí o seu casamento, seu relacionamento, tá bom? Então, o que que acontece? Se você tem necessidades de um lado, ele tem necessidades de outro lado, se vocês não suprem a necessidade emocional sua e dele, o que que vai acontecer? Vai esfriar esse relacionamento com toda certeza, né? E aí, como que a gente faz para melhorar isso? Eu vou ensinar detalhadamente daqui a pouco, mas eu vou começar falando aqui algumas coisas que são importantes, né? Se vocês vivem no modo automático e fazem todos os dias as mesmas coisas, vão para a cama, transam do mesmo jeito, deitam do mesmo jeito, vestem a mesma roupa, enfim, nada de diferente. O que que acontece? Relação sem sal, brocochô, já viu falar isso? É uma palavra horrível, mas é desse jeito. É relação fria, sem sal, sem graça, né? Então, a gente precisa se movimentar para a gente poder mudar essa situação aí, tá certo? E é muito importante para a gente conseguir realmente ter uma relação quente, um relacionamento, né, amoroso, afetivo e sexual quente. A coisa mais importante que tem é a comunicação entre o casal. E essa comunicação é o que vai fazer toda a diferença na intimidade do casal. Ou seja, na hora dos abraços, dos beijos, do sexo, da cama, fora da cama, em qualquer lugar, tá? Por que isso? É porque é muito importante vocês contarem um para o outro quais são os seus desejos, quais são as suas fantasias, quais são os seus sonhos. Não é só na cama, não, é em tudo na vida, certo? Porque se você não sabe quais são os desejos dele e ele não sabe quais são os seus ou suas fantasias, não vai dar para realizar isso. E nenhum de vocês vai, né, enlouquecer aí um ao outro, nem na cama e nem fora da cama. Não tem como. Se eu não conheço ele, como é que eu vou agradar ele? Fazendo o que eu gosto? Vai dar, ó, tudo errado, viu? Não dá certo, não, tá? Então, pensa nisso que eu tô te falando e entenda, descubra, investigue, sabe? Novas posições da cama, afetos diferentes, forma de dar afeto para ele diferente, sabe? Tem muitas formas de você ser carinhosa com ele e ele ser com você. Só que às vezes a gente não consegue adivinhar, por isso que a gente precisa falar, por isso que eu falo da comunicação, né? Quando a gente usa esses artifícios, aí sim vocês começam a se sentir vivos e quentes, ligados um ao outro, porque senão essa tomada desliga, essa energia desliga, e a gente não pode deixar ela desligar, concorda comigo? Essa é uma energia que tem que ser recarregada todos os dias, como uma bateria de celular, então vamos recarregar para poder dar certo, tá bom? E olha, para você que talvez tenha filhos ou não, e que a relação pode ter esfriado na época que você teve filhos, ou pode ser que você tenha filhos pequenos agora, né? Eu vou te contar uma história de uma pessoa que passou isso, teve esse problema. E foi assim comigo. O que que aconteceu? A vida, ela existe enquanto solteiros e enquanto casados sem filhos. E quando vem filhos, geralmente muda muita coisa. Isso é natural, né? Então, quando eu me casei e tive filhos, a nossa rotina mudou, como muda a rotina de todas as pessoas, geralmente. E aí a gente começou a se preocupar muito com os filhos, com os problemas dos filhos, em, né, dar aquele aparato para eles que é necessário. E o que que aconteceu? Pouco tempo para o casal, e aí a gente foi ficando distante, eu e ele, foi ficando mais frio, o casal foi ficando realmente mais frio em todos os sentidos, não ficando
tanto tempo junto, né, devido a tantas coisas para fazer. E aí eu pensei, gente, eu preciso agir de alguma forma para mudar isso, né? E o que que eu fiz? Eu decidi buscar aprender mais, melhorar minha autoestima, porque eu estava me sentindo lá no fundo do poço, né? E eu entendi que eu precisava organizar meu tempo depois que eu fui buscar, sabe? E aí, gente, depois que eu entendi e aprendi a organizar o meu tempo dentro dessa relação ali com crianças, e isso serve para a vida toda, porque às vezes a gente se envolve no trabalho, nos projetos, e a gente acaba não tendo tempo para dar tempo para a relação. E aí eu aprendi técnicas, certo? Que me ajudaram e mudaram totalmente o meu casamento, o meu relacionamento, porque elas ajudaram muito a esquentar a minha relação e esse relacionamento voltou a ser maravilhoso como ele era antes do casamento, né? Antes do casamento, não, antes dos filhos, certo? E pode ser, porque acontece que a gente não vem de uma cultura que as mulheres têm essa liberdade, talvez facilidade para poder falar sobre questões sexuais. Então, pode ser que você sinta vergonha, pode ser que você às vezes não sabe por onde começar a falar sobre esses assuntos com ele, né? E aí é o seguinte: algumas coisas são importantes. É criar coragem aos poucos, a cada momento um passinho, né? Deixa eu ver quem está aqui. Ju, querida, que bom que você está aqui. Deixa-me ver aqui. Hilda, boa noite. Eduardo, Rina, não sei, Machado. Kátia, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Nossa, tem muita gente aqui. Gente, olha, eu não consigo falar eu com todo mundo, devagar eu vou falando, tá bom? Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Então, gente, é o seguinte. A gente precisa realmente se atentar. Porque uma das coisas que mais atrapalha quando a gente entra no momento de rotina e aí entra na zona de conforto é que às vezes a gente não se cuida. Então, se você ficar mal cuidada, com o cabelo de qualquer jeito, ou até não lavado, cheiroso sempre, sabe, sem um perfume, se você ficar se escorando aí nessa coisa dessa falta de tempo, olha, infelizmente o erro é só seu. Porque você está se entregando à rotina, ao cômodo que não vai ser bom. Então, organiza o seu tempo, tá? Você tem que tirar tempo para você todos os dias, no mínimo 5 a 10 minutos, tá? Isso é saúde emocional, tá bom? E você precisa tirar tempo para ele também todos os dias. Não estou dizendo que tem que ter uma transa todo dia. Se tiver, melhor ainda, mas está tudo certo se não tiver. Mas vocês têm que ter um contato. Tem que sobrar um espaço de tempo para você e para ele juntos. Sem filhos, sem ninguém no meio, sem ninguém atrapalhando, sem ninguém interferindo, tá? Não precisa ser um tempo longo, mas é necessário, tá certo? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que você acha que você vai ter que fazer para virar o jogo dessa relação sua? A primeira coisa é deixar de ser só esposa e passar a ser amante também. E tem muitas mulheres que acham que não, eu sou esposa. Só que você tem que ter um grande cuidado, que é o seguinte: mãe é uma coisa, mãe dá ordens, mãe critica, mãe põe defeito e elogia muito também. Mas você não é mãe. Então você não precisa e nem deve ficar fazendo essas coisas, tá? A não ser que seja num papo sério, num momento de análise, conversando ali, certo? Mas o negócio é ser esposa amante. Isso aí é o que vai fazer a diferença no seu relacionamento, tá bom? E olha, primeira coisa, tem muitas coisas que acontecem, né? Eu não consigo aqui hoje falar tantas coisas assim que a gente tem para falar, mas a gente vai falando isso aí ao longo das lives. A primeira coisa é o seguinte: eu vou começar a falar, sugerir coisas para você fazer no seu dia a dia, que são coisas simples,
e parece até bobas, mas que vão fazer diferença, tá? Então presta atenção. Vamos lá. Cláudia, seja bem-vinda. Primeira coisa, faça coisas assim diferentes do que você está acostumado a fazer todos os dias. Primeiro, por exemplo, vai fazer um café, vai arrumar a cama, vai às vezes fazer um jantar, sem estar com uma roupa normal sua. Ou então você pega uma camisa ou sua ou até dele, certo? Veste ela. Deixa, às vezes, não fecha total, deixa o ombro caído assim, ó, de fora, sabe? É, preferencialmente sem nada por baixo, ou então com uma calcinha daquelas mais sensual, certo? Olha, isso você vai fazer só para provocar ele mesmo. É esse o objetivo, certo? É isso que vai fazer ele olhar e falar: opa, uai, peraí, aquilo ali não é assim, não. Não, não costuma ser assim, não. E homens gostam disso, certo? Às vezes, você deixa, sabe, de mostrar o seu corpo, partes do seu corpo que você deveria, e fica escondendo tudo. Então, se você mostra partes, sem, sabe, não é você ficar de cima dele ali, é você estar ali fazendo o que você tem que fazer de uma forma diferente, para ele te olhar de uma forma diferente. Isso é atraente. E quando você começa a fazer isso, ele vai ficar louco por você, na cama e fora dela, porque ele vai ver que você é uma mulher inteligente, certo? Isso aqui, gente, é sutileza. Você faz o que você quer fazer com sutileza. E aí você atinge o que você quer. Não é ficar ali de cima, não. Tá certo? A outra questão é a seguinte: já aconteceu com você alguma vez você ter aquela sensação de que ele está te evitando, que às vezes a gente começa a pensar, ah, ele nem gosta de mim mais, deve ter outra, né? Sabe por que ele faz isso? É porque a relação de vocês está sem novidade. Tá todo dia do mesmo jeito, todo dia na mesma posição, todo dia no mesmo lugar, entende? Então você precisa quebrar esses padrões, mudar os seus hábitos, né? Tem outras ideias, do tipo, por exemplo, vestir um roupão. Você não tem um roupão? Se você não tem, arruma um. Compra um, tá? Veste, toma seu banho, veste um roupão, sai com o roupão no banheiro, com o cabelo molhado, certo? Sem nada por baixo, entende? E vai cheirosa, certo? Passa perto dele. Porque homens, eles são visuais. Então, surpreenda ele. Faça coisas diferentes. Não fica aí na mesmice, certo? Senão, nada vai mudar, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, olha, são 9 coisas que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te ensinar agora 4, tá bom? O quarto item que eu vou te ensinar hoje para apimentar aí o seu relacionamento é uma coisa que, assim, às vezes a gente trabalha nos mesmos lugares. Eu não trabalho no mesmo lugar que meu marido, mas tem muitas mulheres que trabalham e outras não, trabalham como eu em lugares diferentes, né? Só que a gente sai para trabalhar e a gente se desvincula completamente. E é como se um nem existisse ali naquele momento para o outro. E aí você tem que lembrar que esses momentos são os momentos que você precisa, ó, acender essa chama aí, ó, tá? E esquentar esse relacionamento, né? Então a ideia é você ligar para ele, fazer algum elogio, sabe? Um elogio de algo que ele fez que foi bom, falar para ele que você ama ele. E o ideal, gente, é o seguinte: falar, por exemplo, sobre a noite anterior, falar que você ama ele. Isso tudo já acende aqui, ó, a luzinha aqui, ó, da sexualidade, né? Então você tem que tentar sempre estar seduzindo ele de alguma forma, porque, gente, o sexo, o desejo é fantasia. E a fantasia, ela é criada na nossa mente. Quando você fala coisas, vê coisas, escuta coisas, você cria fantasias. E isso, gente, é o que salva casamento que está quase acabando. Então, é claro que não é só isso, né? Mas a gente está falando aqui hoje de esquentar casamento. Então, a gente vai falar sobre essa questão mais pro lado sexual mesmo, de
de paixão, de sedução, de sensualidade, essas coisas todas, né? Uma outra coisa é mensagens de WhatsApp. O WhatsApp tá aí e a gente usa isso para um monte de outras coisas, mas menos para o casal, para o relacionamento do casal, né? Então vamos utilizar ele, certo? Fazendo coisas sexualmente sugestivas também, porque isso vai trazer os dois um para mais perto do outro, né? Então, por exemplo, vocês estão os dois trabalhando longe um do outro no meio da tarde, certo? Você vai, manda uma mensagem, manda um recadinho, manda uma provocação, manda uma mensagem na linguagem dele, do jeito que ele fala, do jeito que ele vai entender. Porque homens não entendem entrelinhas. Então, seja direta, do jeito que ele costuma falar. Você usa o mesmo estilo de fala que ele usa com você, para poder ele entender e conectar aqui o que é que você está dizendo para ele, certo? Se você faz isso, isso deixa ele louco por você. Mas você tem que saber falar e fazer para ele entender a sua provocação, porque senão não dá certo, não. Tá bom? Vamos para o próximo item agora. Próximo item é o seguinte: a gente fala sobre emoções. Mulheres são muito mais emotivas, mais emocionais, homens são mais racionais, mas né, isso não é regra, né, gente? É a maioria, mas toda regra tem exceção. Então, homens não sabem lidar muito bem com as emoções. E aí, muitas vezes, a gente às vezes está irritada com ele, ele chega em casa e você foi criando um monte de raiva aqui dentro da sua cabeça, sabe? E aí você começa a tirar satisfação. Satisfação, cobrança fora de hora, entendeu? Naquele momento ali que não era a hora, que talvez era a hora de ficar bem. Aí você começa a fazer cobranças. Isso desgasta completamente a relação. Então, por exemplo, se você percebe que ele chegou e não tá tão assim com você, pode ser que ele tenha tido algum problema no trabalho, lá fora, né? Pode ser que ele esteja chateado com alguma coisa, pode até ser que ele esteja doente de alguma maneira, não sei, pode acontecer, né? E que ele não saiba, certo? Então, quando você vê que ele chega desse jeito, se você for provocar, buscar, querer saber por que você não liga para mim, por que você não me dá atenção, você não quer nada comigo, isso vai ficar pior. Então, não faça isso, certo? O melhor a fazer é você deixar ele na dele, se afastar, certo? Dar um tempo para ele, para aquela situação melhorar dentro dele, para ele chegar em casa se sentir confortável, né? E aí o que vai acontecer com isso? Ele vai se sentir respeitado. E a coisa mais preciosa que tem dentro de um relacionamento é o respeito. E quando ele se sentir respeitado por você, no tempo dele, ele vai voltar cheio de amor para você, tá? Então vai devagar, sem cobrança, sem muita pergunta para dar tudo certo. Calma, não vá com muita sede ao pote, tá certo? E aí, quando eu falo essa coisa de que ele chega cansado, às vezes triste, às vezes cabisbaixo, tem também a situação do mau humor. Às vezes, quantas vezes a gente mesmo não chega mal-humorado em casa, né? Às vezes ele chega mal-humorado, e aí, o que eu tenho para te falar? Para você tentar mudar o clima. Porque ele está mal-humorado por algo que aconteceu lá fora. Então, não é culpa sua, certo? E aí, como você vai mudar esse clima? Você tenha sempre na sua casa velas perfumadas, incensos, essas coisas que, sabe, fazem um clima, né, ali na relação, certo? Não entra nessa vibe negativa dele, de mau humor. Porque se você entra debatendo com ele, aí tá tudo errado, vocês já vão perder mais uma noite, né? Então, faz o seguinte, deixa ele na dele, toma um banho caprichado, fica bem cheirosa. De preferência, liga um som ambiente, um som gostoso, um som que relaxa, porque isso a sua vibe que tá boa vai interferir na dele. E ele vai acabar dando uma relaxada e dando uma aliviada. E se você achar que dá certo, faz um jantarzinho, faz um tira-gosto, uma coisa que vocês gostam de comer juntos. Simples, não precisa ser nada assim. É um momento, é criar um momento, entende? É trazer ele, envolver ele no seu clima,
no seu clima bom, entende? E aí, o que que isso significa? Não significa que, por causa disso, às vezes, vocês vão ter uma relação sexual. Pode ser que não. Mas acontece que isso que você vai fazer é um cuidado sem se aproximar tanto, sem invadir talvez o espaço dele, que ele esteja incomodado por algum motivo. E isso faz ele te dar valor. Isso muda muita coisa. Porque quando a gente se sente respeitado, pensa para você ver, né? A gente se sente importante. E casamento é sobre, às vezes, ajudar também, às vezes calar, às vezes entender a dor do outro, às vezes oferecer ajuda quando a gente acha que é necessário, né? Mas se ele não quiser, deixa quieto, tá bom? Às vezes é simplesmente o fato da gente mudar o clima do ambiente, certo? E isso vai fazer com que a gente possa curtir uma noite de prazer, com sexo ou sem sexo, simplesmente uma noite de prazer, de bem-estar, de satisfação, porque isso vai aliviar as tensões. Então, ao invés de você já chegar ali atacando e, né, por causa do mau humor dele, você inverte a situação. Porque se for bom, é bom para você e é bom para ele também. Então, não é só para ele que você está fazendo, entende? Agora, tem uma coisa que é muito importante e que, assim, eu já fiz e faço, e é uma coisa que muda muito. Às vezes a gente está distante e a gente precisa. Isso é uma iniciativa muito mais das mulheres do que dos homens. Não quer dizer que os homens não façam isso, porque alguns fazem, mas, né, mulheres, a maioria delas é que estão aqui. Então, programe noites sozinhos. Eu não sei se você tem filho ou não, certo? Se você tem, dá um jeito de estar sozinha em algum momento. Se você não tem, dá um jeito de fazer diferente. Fazer diferente é sair do quarto do casal, sabe? Ir para a sala de TV, ir para o quintal, ir para a cozinha, sabe? É como se você já viu que animal, cachorro principalmente, marca o território fazendo xixi? Você já viu isso? Pois é. É como se você marcasse o território da sua casa. Então, em cada lugar, em cada cômodo da sua casa, você vai ter tido um momento especial com ele que vai ficar gravado aqui, ó. E isso, gente, é mágico, sabe? É marcação de território. Em alguns momentos ele vai olhar ali para aquela mesa, para aquele sofá e vai lembrar. Então, é isso, sabe? Isso ativa as lembranças, né? No dia a dia. Isso também aguça o desejo, sabe? E a sexualidade também, né? Traz mais vontade, mais desejo, certo? E aí a gente vai para o item 9 agora, que é uma coisa que eu amo e é uma coisa que faz muito bem. Para mim é para tudo, para mim é uma coisa que é medicinal até, que é a música, né? A música, as músicas em geral, o som em geral, eles têm um poder curativo, eles têm um poder de te alegrar, de te entristecer. Então, é uma técnica muito poderosa. Então, pensa, por exemplo, em músicas que te lembram momentos bons, porque a música tem esse poder de conectar as emoções. E a música a gente chama de gatilho mental. O que é gatilho mental? É quando algo te desperta para alguma coisa. Então, por que eu estou falando isso? Porque a música, ela tem timbres diferentes, ela tem velocidades diferentes, ela tem diversas formas de ser, de acontecer. E determinadas músicas, elas despertam esse gatilho emocional em você. E o gatilho emocional despertado em você e nele vai trazer muitos benefícios para a relação de vocês, certo? De certa maneira, música que desperta, que provoca o outro, entende? Então, você pode provocar ele com determinadas músicas e ele pode te provocar se ele quiser, se ele souber que ele pode, né? Então, usa isso. E tem uma outra coisa que a música tem um poder gigantesco, que é
associar alguma música ao momento que vocês fazem sexo, o momento que vocês transam, certo? Quando isso é bom, quando essa música, sabe, deixa o corpo se envolver um com o outro, né? Sempre que ele ouvir essa música, ele vai lembrar de você. E isso vai acontecer com você também, certo? Então, assim, aproveita, porque assim, hoje eu falei 9 coisas, mas tem muito mais coisas para a gente poder falar sobre isso, né? Só que não dá para a gente falar tudo isso em um dia só. Então, se você não está me seguindo ainda no YouTube, me segue, ativa lá o sininho das notificações para você receber os avisos quando tiver as lives, tá certo? Nós temos, então, terças e quintas às 19 horas, tá? Sempre que possível, faz o seguinte, elogia o desempenho sexual dele, tá? Isso aqui é pra você começar a fazer a partir de agora, a partir de hoje, certo? Às vezes é difícil para as mulheres fazer esse tipo de coisa, elogiar o desempenho sexual na cama do marido, para ele. Porque a gente não foi criado, na maioria das vezes, a gente não teve uma educação, a gente não teve uma cultura de fazer isso, talvez. E a gente aprende isso fora, buscando e estudando, né? Só que tem muitas pessoas que têm vergonha de buscar essas coisas, de aprender coisas novas. E essas coisas estão aí para a gente usar. São técnicas, né? Então, faça isso. Sussurra ao pé do ouvido dele. Fala que foi bom. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você faz ele se sentir o melhor homem do mundo. Entende? Ele se sente o máximo para você. E quando ele se sente o máximo para você, ele aumenta o valor que ele dá em você também. E aí, quantas mulheres eu tenho ouvido e visto na escola do relacionamento falar que não estão se sentindo valorizadas? Que estão fora do peso, que estão isso, que estão aquilo. Só que o peso, a gordura, a celulite, ela não está relacionada com o prazer sexual, tá? Então, nada disso pode interferir o prazer sexual de vocês. O prazer sexual, ele está muito mais na sensualidade do que na beleza do corpo, do rosto, do cabelo, da pele, seja lá o que for, entende? Então, não depende uma coisa da outra. As coisas podem acontecer de qualquer forma, com celulite, sem celulite, com barriga, sem barriga, né? Aí eu te faço uma pergunta, eu não sei se o seu marido tem barriga, mas se ele tem, na hora H, você acha que a barriga dele te atrapalha? Te atrapalha de ter prazer? Pensa nisso para você ver. Não é? Eu acredito que não. Então, pensa nisso, tá? E para você falar, elogiar ele sobre o desempenho dele, o momento perfeito para você fazer isso, ou é depois da transa, né? Ou então na manhã seguinte, porque ainda tá mais fresquinho na cabeça. E o que que isso vai promover? Vai fazer ele sentir tudo isso aí que eu já te falei, e ainda vai fazer ele querer mais. Talvez não naquele momento, mas mais vezes, certo? Quando você fala isso para ele entende que você, olha só isso, hein? Isso é muito forte e é muito importante, que você é louca por ele, entende? E que, sendo assim, ele tem que fazer de tudo que for preciso para manter você do lado dele. Ou seja, ele não quer te perder. Ele não está pensando em outras, porque você é suficiente para ele. E agora, como é que está a sua relação aí? Como está o seu relacionamento? Está quente, está frio ou está morno? Pensa aí. E o que que você vai fazer disso aqui que eu te falei hoje, que eu te dei 9 coisas hoje para você começar a implementar aí, tá? E para pensar. Às vezes não é tão fácil, mas vale a pena e eu tenho certeza que vai dar certo. Tá bom? Olha, te vejo terça, então. O nosso tema de terça-feira são coisas que você deve fazer para enlouquecer o seu marido na cama, tá?
E eu te vejo, então, na terça. Um beijo grande, até terça, e obrigada por estar aqui mais uma vez comigo, tá bom? Beijo!